Olá, minha gente, professor Luciano Silveira aqui, trazendo para vocês crônica argumentativa, tipo de gênero que, dando seguimento a uma questão da crônica, que é um olhar do cotidiano, né? Algo é um fato, mas com um olhar, né, diferente, como se fosse de um stand-up, como eu tinha mencionado. Agora, crônica argumentativa, eu vou continuar tendo esse olhar do corriqueiro, do cotidiano, do que é comum, porém apresentando um ponto de vista. Além disso, nós vamos falar sobre a impessoalização da linguagem, que é muito cobrado nas redações do Enem, né? E a gente vai fazer justamente o contraponto entre crônica e esse trabalho com a linguagem. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos dar seguimento aqui. Falando especificamente só sobre crônica, fazendo uma lembrança de que crônica, né, é uma união, né, um casamento entre notícia, reportagem, jornalismo, e nasceu a crônica nesse fato de ser um recorte do tempo, esse tempo da viagem da pessoa que está indo na condução, naquele tempo ali, cansado dos fatos do cotidiano, ele tem um espaço para ter uma leitura um pouco mais suave, um olhar diferente, uma linguagem um pouco mais literária, com figuras de linguagem, a partir de cotidianos ou coisas corriqueiras que acontecem, mas sempre com um olhar diferente. E qual a diferença dessa crônica para a crônica argumentativa, né? É o mesmo olhar dessa pessoa que está observando algo do cotidiano, né? Essa coisa que é corriqueira, porém ele consegue ser um pouco mais ferino nesse olhar, tendo um posicionamento crítico, né? Um olhar que normalmente as pessoas, né, embaçadas pelas responsabilidades do cotidiano, elas não conseguem enxergar. O autor, então, da crônica argumentativa, ele se vale desse cotidiano, ele já observa algo que seja, em tese, uma coisa ruim, um problema, e aí faz as suas observações, né? E normalmente, é sempre aí a questão do humor está sendo trabalhada aí. Então ele vai trabalhar com humor, com ironia, fazendo uma avaliação e tomando um posicionamento, um ponto de vista sobre esse fato do cotidiano. Ok? Então é sempre um posicionamento normalmente de viés social, político-cultural e comportamental construído de forma, né, como se fosse um protesto, um grito, já que as outras pessoas não têm essa voz, o cronista, por estar ocupando esse espaço jornalístico, ele é a voz daqueles que necessitam ser ouvidos. Tudo bem? E aí eu vou trazer para vocês um texto em que a gente vai perceber isso. Vamos lá? A cara de pau do brasileiro. Repara, a cara de pau de certa forma, é um comportamento cotidiano de muitas pessoas que fazem uso de certos subterfúgios para conseguir algo, né? Então vamos lá e a gente vai perceber essa diferenciação da crônica para a crônica argumentativa. A honestidade do brasileiro é muito questionável. Olha o posicionamento aqui, já é um ponto de vista. Claro que não podemos generalizar, mas faz parte do povo ter esse jeito malandro. Outro dia, quando eu estava conversando com uma amiga minha, ela me contou que adorava viajar com a avó dela. Diferente do que você imagina, ela não gostava de ter uma companhia materna, mas sim de não ter que encarar esperas durante a viagem. A melhor parte é no embarque, quando vemos aquela fila gigantesca típica de Guarulhos, mas com mulher idosa podemos entrar na frente. Repara que aqui, ó, olha a temática da crônica, que é um comportamento cotidiano. Muitas pessoas fazem uso desse artifício, né, de usar pessoas idosas, de dizer que está grávida, quando está realmente um pouco acima do peso, enfim. N situações em que ela vai fazer uso. Repare, isso é uma coisa do cotidiano. Mas aí ele faz um levantamento de que isso não é legal. Sigamos. Acho que todos nós já nos deparamos com alguém assim, não é? Alguém que pagou pela carteira de motorista ou por um diploma, a mulher que fingiu estar grávida, etc. Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo de situação no Shopping Paulista, por exemplo, naquelas vagas preferenciais pintadas perto do elevador. Ali é um fingimento e oportunismo só. Na minha escola também era comum que os estudantes se fizessem de doentes para utilizar o único elevador. De novo, o aspecto da crônica sendo abordado aqui, comportamentos que são cotidianos, corriqueiros, comuns a uma parcela da sociedade que faz uso desses artifícios, como nós mencionamos,
porém, ele faz aqui de novo um juízo de valor, aí é um fingimento, um oportunismo só. Ele não diz que é algo né, que vale a pena, enfim, já percebemos. E olha a primeira pessoa aqui. Cadê? Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo de situação. Ok? Sigamos. Eu acredito que deve haver privilégios para idosos, gestantes e deficientes, claro, mas também acho que faz parte do brasileiro tirar proveito dessas situações e que muitas vezes nos falta integridade, honestidade ou avaliação ou juízo de valor aqui, olha a ideia sendo defendida. Lá fora, em alguns outros países, é muito difícil ver alguém fingindo estar com o pé quebrado, por exemplo. Mas aqui não. Aqui as pessoas mentem e se aproveitam das situações. Olha só a corrupção escancarada no Brasil, que é criticada quando acontece no alto escalão, mas que quando se trata de um exame de direção, poucos veem o problema. Por ser argumentativo, repara que ele faz uso, e aí a argumentação pede uma fundamentação, e olha como ele apresenta, ainda que carece de desenvolvimento, mas aí aqui é uma crônica, ele diz que em outros países isso é muito difícil de se ver. Repara que ele aponta aqui o ponto de vista, ele usa um exemplo de corrupção, mas de novo, carece de fundamentação essa ideia, porque também nós podemos ter corrupção em todos os outros países, nós podemos ter outros tipos de comportamentos inadequados em outros países, sim. Mas um exemplo que categorizasse isso, mas aí vamos lá, isso aqui não é um texto dissertativo argumentativo, é uma crônica, então está valendo. Você agora deve estar pensando que eu sou uma daquelas que só vê defeitos brasileiros, não é mesmo? Mas não, eu sinceramente acho que nós temos muitas qualidades também, mas infelizmente já nascemos com um jeito malandro e cara de pau. Aposto que você sabe muito bem do que eu estou falando. Todos nós sabemos, né? Então repara que eu tenho aí a conjugação de um olhar específico sobre algo do cotidiano, que é um comportamento comum de um grupo de pessoas, porém aí eu faço uma avaliação desse comportamento também. Ok, minha gente? Vale lembrar que aqui ele usa muito a primeira pessoa porque ele está defendendo uma ideia. Aqui eu tenho a pessoalização do discurso, eu tenho a subjetividade do autor que faz e que avalia. E uma outra questão que ele fala é que ele generaliza, né? Que lá voltemos para o título, que a cara de pau do brasileiro, ele está falando de todos os brasileiros, de certa forma. Então, é o contraponto do que a gente vai falar agora depois, porque aqui há uma marca de subjetividade de avaliação, porque é a defesa de um ponto de vista e o uso de primeira pessoa. Tudo bem, gente? E aí, como é que a gente faz para exatamente fazer ao contrário da impessoalidade? Né? Tirar a marca de subjetividade, de opinião do eu. Como é que eu faço? Defender um ponto de vista, esse é o maior desafio dos alunos que fazem Enem, é tirar, carregar a ideia, porque aquilo ali eu penso, eu acredito, ao mesmo tempo que eu preciso apresentar meu ponto de vista, eu não posso ter o eu ali. Então vamos lá, gente. A impessoalização da linguagem é uma técnica utilizada para retirar as marcas de subjetividade do texto, comumente exigida nos textos dissertativos argumentativos, como a gente falou. Retira-se a opinião pessoal e outras vozes do texto, fazendo com que a ideia fale por si só. E esse é o objetivo do Enem. No texto que você faz para o Enem, é você ter essa máxima objetividade no sentido da ideia falar por si só, e não ser somente o seu ponto de vista. Né? Com esse artifício, a tese e argumentos se sustentam sozinhos, sem precisar de alguém que o apoie. Então, expressões como eu acho, na minha opinião, no meu modo de ver, do meu ponto de vista, né, costumam ser associadas equivocadamente a opiniões particulares e sem fundamentação, porque parece que é só você num universo muito grande de pessoas que podem pensar justamente diferente de você. Então, o mecanismo que nós fazemos para mudar isso daqui num documento em que eu necessito ser impessoal é justamente fazer, convém observar, é bom lembrar, é preciso considerar, é importante levar em conta, em que você não diz que é você que precisa levar em conta, né? Você que está fazendo a sua observação, você está de uma maneira geral generalizando. Então, eu fiz um exercício aqui de transpor, e aí depois vocês voltem o vídeo para fazer
perceberem a modificação, que eu peguei exatamente essa crônica argumentativa e fiz a mudança como se fora um texto impessoal. Então vamos lá. A cara de pau do brasileiro. A honestidade do brasileiro é muito questionável. Claro que não se pode generalizar, mas faz parte do povo ter esse jeito malandro. Outro dia, quando em conversa com amigas, uma delas contou que adorava viajar com a avó dela. Diferente do que se imagina, ela não gostava de ter uma companhia materna, mas sim de não ter que encarar esperas durante a viagem. A melhor parte é no embarque, quando se vê aquela fila gigantesca típica de Guarulhos, mas como ela é idosa, pode-se entrar na frente. Tirei totalmente a objetividade. Repara que lá na história original, ela diz que ela vai com a avó dela para justamente fugir e tudo mais. E aqui eu joguei para o plano geral, que é o comportamento, muitas vezes, de muitas pessoas fazerem uso desse artifício. Acha-se que todos já se depararam com alguém assim, não é? Alguém que pagou pela carteira de motorista ou pelo diploma, a mulher que fingiu estar grávida, etc. As pessoas, pelo menos, sempre se deparam com esse tipo de situação no shopping paulista. Tirei o eu, que estava lá. Por exemplo, naquelas vagas preferenciais pintadas perto do elevador. Ali é um fingimento e oportunismo só. Na escola também era comum que os estudantes se fizessem de doentes para utilizar o único elevador. De novo, joguei para o plano geral. Isso aí acontece com qualquer um, não só comigo, com muitas pessoas. Tudo bem? Acredita-se, não falo eu acredito, acredita-se que deve haver privilégios para idosos, gestantes eficientes, claro, mas também faz parte do brasileiro tirar proveito dessas situações e que, muitas vezes, falta integridade e honestidade de todos. Lá fora, em outros países é comum ver alguém fingindo estar com o pé quebrado, por exemplo, mas aqui não. Aqui as pessoas mentem e se aproveitam das situações. Olha só a corrupção escancarada no Brasil, que é criticada quando acontece no alto escalão, mas que, quando se trata de um exame de direção, poucos veem o problema. Você agora deve estar se pensando que há pessoas daquelas que só veem defeitos nos brasileiros, não é mesmo? Tirei de novo eu aí, né, que faço essa avaliação. Mas não, sinceramente, acredita-se. Quem acredita? Muitas pessoas. Que os brasileiros têm muitas qualidades também, mas infelizmente já nascem com um jeito malandro e cara de pau. Aposto que você sabe muito bem do que está se falando. Percebe? Todo o trabalho de retirada da primeira pessoa e verbos e pronomes e outras construções que, de certa forma, vão fazer essa generalização e essa impessoalização. Tudo bem? Então, como é que eu faço esse processo? Tá? Então, alguns recursos para a gente fazer isso no nosso texto dissertativo. Tudo bem? Então, uso da voz passiva. Talvez você, de repente, não lembre, aqui não é a aula da gramática, mas você vai reconhecer a construção. Tá? Então, na voz passiva, o sujeito da oração sofre a ação expressa pelo verbo. Né? Então, vamos lá. As descobertas para a cura para a Covid-19 estão sendo realizadas nos centros de estudo nos Estados Unidos. Repara que a ordem direta, a voz ativa, seria que os Estados Unidos estão realizando. Nos centros de estudo dos Estados Unidos estão sendo descobertas a cura para a Covid-19. Seria a ordem direta. Mas repara que eu coloco a descoberta em primeiro para dar importância a isso, e não quem fez, quem está fazendo. O mais importante nesse momento para a humanidade é a descoberta de uma cura. Quem vai fazer, não me interessa. E eu poderia, inclusive, retirar o sujeito no final, que continuaria mantendo a importância da ideia, da informação. As descobertas para a cura para a Covid-19 estão sendo realizadas. Tudo bem? Está sendo comprovada a importância do isolamento social na contenção dos novos casos de coronavírus. Quem está comprovando? Quem está efetivamente comprovando isso? Não me importa, porque o mais importante é a informação e a ideia que está sendo defendida. Então, uso da voz passiva, tá? Se você não lembrar, pelo menos você sabe que tem que fazer a inversão aí do discurso. Tudo bem? Segundo tipo de generalização, de impessoalização, desculpa, é a generalização do agente. Opte por generalizar um agente. Né? Então, ao invés de falar que foi determinada pessoa, Mandetta falou para os jornalistas que devemos manter o isolamento social. Eu não vou falar Mandetta. Ele representa um órgão, então o SUS, o Ministério da Saúde, ou qualquer outro órgão que eu vá tirar essa pessoalidade. Tudo bem? Então, vamos lá. A diretoria do SUS, errei aqui, desculpa. A diretoria do SUS elegeu um novo coordenador executivo. Né? Então, não importa quem é dentro do SUS que vai fazer isso.
Os deputados votaram um projeto de lei que vai ao encontro aos interesses da população. Os deputados, generalizando. As autoridades competentes devem garantir a sobrevivência do cidadão durante a pandemia. Eu sei que são pessoas que em postos de comando, mas aí eu, de novo, generalizo o agente. Próximo, ocultar o agente é um processo de impessoalização. Então, um exemplo, é preciso tomar decisões para garantir a quarentena. Quem vai tomar essa decisão? Pouco me importa. Importa a ideia, né, que é preciso tomar decisões. É fundamental que as autoridades de saúde atuem nos casos mais graves. Vocês vão lembrar que isso daqui está muito cara de proposta de intervenção, né? Que é a ação que deve ser feita. Tudo bem? No caso lá, eu preciso do agente, né? Tudo bem, minha gente? São essas informações que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E estudem, pratiquem, façam exercícios, construam textos e até a próxima. Um abraço.